Olá, bem-vindo, eu sou a professora Camila e hoje nós trataremos de dois temas. Vamos falar de ortografia e vamos falar do ensino de sintaxe, o uso de conceitos na prática. O objetivo dessa aprendizagem é avaliar o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, identificar quais são esses novos acordos, identificar também a operacionalidade das estruturas sintáticas estudadas dentro de um contexto específico. Também analisaremos as mudanças de sentido que ocorrem no texto, de acordo com a estrutura sintática. Vamos a um desafio. O novo acordo ortográfico foi assinado em 1990 entre os Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa para padronizar as regras ortográficas e foi ratificado pelo Brasil em 2008 e implementado sem obrigatoriedade em 2009. No entanto, a partir de 2016, as regras estabelecidas pelo acordo passaram a ser obrigatórias e começaram a ser adotadas como um padrão. O seu objetivo é o de unificar a ortografia dos países lusófonos e a sua adoção provocou inúmeras mudanças na grafia de algumas palavras. Suponha que você esteja organizando uma caixa antiga que ficou guardada por algum tempo no sótão da sua casa. Durante a tarefa, você encontra um folheto no qual se lê a seguinte mensagem: "Não aguenta mais passar tanto tempo na cozinha? Chegou o micro-ondas compacto, que vai lhe poupar tempo e espaço." O folheto foi impresso antes ou depois da implementação do novo acordo ortográfico? O que levou você a chegar a essa conclusão? Vamos conferir? O folheto ele foi impresso, certamente, antes da implementação obrigatória das novas regras. Após o novo acordo, os vocábulos aguenta e micro-ondas sofreram alteração na grafia. Vamos entender o que mudou? Como eu já havia mencionado, o objetivo do acordo, que entrou em vigor no Brasil em 2016, tem como objetivo primordial reduzir as discrepâncias ortográficas existentes entre os países cuja língua oficial é o português. São eles Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Além disso, a uniformização das regras ortográficas facilita o intercâmbio cultural entre os países de língua portuguesa, reduzindo o custo de editoriais decorrentes da publicação de livros nas duas versões ortográficas, lusófona e brasileira, e também proporciona o aumento da visibilidade da língua portuguesa no mundo. Em contrapartida, é preciso deixar claro que a uniformização das regras ortográficas não garante uma homogeneização da língua, já que, sendo construída pela sociedade, ela sofre influência direta das transformações sociais, históricas e também culturais que permeiam o contexto real de utilização e construção dessas línguas. Então vamos falar um pouquinho acerca das novas regras ortográficas. Apesar de serem figuras conhecidas na língua portuguesa, sendo empregadas em palavras de uso cotidiano em nossa comunicação oral ou escrita, e estando presente até mesmo na maioria dos dicionários, as letras K, W e Y não faziam parte oficialmente do nosso idioma. Com o novo acordo ortográfico, as letras anteriormente mencionadas passam a fazer parte da língua portuguesa e o nosso alfabeto passa a ser composto por 26 letras. Uma outra regra é o desaparecimento do trema. As modificações naturais que acontecem em todas as línguas vivas e que, por regra, também ocorrem na língua portuguesa, já acenavam insistentemente para o fim da existência do trema. O sinal gráfico que figurava acima da letra U para marcar variações das pronúncias do grupo G, Gui, Que, Ki, com a reforma ortográfica, esse sinal sai oficialmente da cena da língua portuguesa, sendo utilizado apenas nas palavras estrangeiras, por exemplo, como Müller. Na piada a seguir, retirada de um repertório popular brasileiro, pode-se perceber com muito humor que a trema não será mais utilizada na nossa língua. Abre aspas. O trema sumiu em todas as palavras. Em consequência, também poderia sumir do mapa. Assim, a gente ia ver tudo com mais tranquilidade. Outra mudança nas regras foi a acentuação.
Não se usa mais o acento nos ditongos abertos, ei, oi, das palavras paroxítonas. Veja como de forma bem humorada tal modificação nos é apresentada por meio de um conto a seguir. Em uma roda de amigos, dois camaradas que tinham tomado umas e outras conversavam sobre a reforma ortográfica e como essa iria alterar a grafia de algumas palavras em nossa língua. Quando a conversa já ia lá pelas tantas, um compadre do camarada que se encontrava à direita resolve se pronunciar. Então, compadre, quer dizer que na sua casa sua esposa não senta mais no sofá? Acreditando não ter entendido a pergunta devido à embriaguez, o camarada da direita resolve perguntar: como assim? E aí ele responde: vocês não acabaram de dizer que a reforma ortográfica mocreia não tem mais acento? Disse e saiu de fininho, antes que suas colocações tivessem maiores consequências. Veja como eram escritas algumas palavras de nossa língua e como elas são escritas após o acordo ortográfico. Veja bem, como nós escrevemos atualmente alcateia, colmeia, ideia, jiboia e paranoico. Outras mudanças na regra de acentuação. Atualmente não se usa mais o acento no i e u tônico nas palavras paroxítonas que vierem após o ditongo. Um exemplo. Observe o texto A Feiura das Palavras. Para você, qual a palavra mais feia da língua portuguesa? Pergunta. Vê lá, não estou falando de palavrões. E ele responde: não sei, são tantas. Obstante, por exemplo. Eu disse a mais feia, não uma feia qualquer. Obstante está longe de ser a mais feia. E ele responde: isso depende. A feiura é um critério subjetivo. Para mim, obstante é o fim da picada. Mas claro que tem outras. Escrófula, pus, macambúzio, desconstrucionismo, bulboso, craca, nauseabundo. Na crônica acima pode-se observar a presença da palavra feiura, que antes do acordo ortográfico era grafada com a presença do acento agudo, mas agora deixa de ser acentuada. Veja como eram algumas palavras e como está atualmente. Por exemplo, baiuca, bocaiúva, cauíla. Outras mudanças na regra de acentuação. Vamos lá. Não se usa mais o acento das palavras terminadas em e o. Observe como essa regra ela se concretiza por meio de uma manchete de jornal. Protesto de aeronautas e aeroviários atrasa voos em todo o Brasil. Outra regra, não se usa mais o acento diferencial entre os pares. Por exemplo, para, do verbo parar, e para, preposição. Pela e pela, pelo e pelo, polo e polo, pera e pera. Logo, a diferenciação do valor semântico dessas palavras vão ficar a cargo do contexto comunicativo. Permanece o acento diferencial entre as palavras pôde, do verbo poder no pretérito perfeito do modo indicativo, terceira pessoa do singular, e pode, verbo poder no tempo presente do modo indicativo, terceira pessoa do singular. Exemplo: ele pode ir ao cinema, mas eu não posso. Esse pode é o verbo na terceira pessoa do singular do tempo presente do modo indicativo. Ele não leva o acento, portanto. Também permanece o acento diferencial entre os pares por, verbo, e por preposição. Exemplo: vou pôr o doce sobre a mesa. Estamos falando do por, verbo, portanto, existe o acento. Outro exemplo: vou seguir por caminhos menos perigosos daqui para frente. O por, nesse caso, não vai ter a acentuação, pois o por aqui é a preposição. Permanece os acentos diferenciais entre o singular e o plural dos verbos ter, vir e seus derivados. Exemplo: ele tem 2 anos de vida. O verbo tem, concordando com o pronome ele, que está no singular, não leva o acento. Ele tem 2 anos de vida. O verbo tem, concordando com o pronome eles, nesse caso aqui está no plural.
É facultativo o uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras forma e forma. Exemplo, a forma do bolo já está devidamente untada com a manteiga. Outra mudança é a seguinte: não se usa mais o acento agudo no U tônico das formas tu arguis, ele argui, eles arguem, no presente do indicativo dos verbos arguir e rearguir. Outra mudança, há uma variação da pronúncia dos verbos terminados em guar, quar e quir, como aguar, averiguar, apaziguar, desaguar, enxaguar, obliquar, delinquir. Esses verbos admitem duas pronúncias em algumas formas do presente do indicativo, do presente do subjuntivo e também do imperativo. Veja bem, verbo enxaguar, enxago, enxáguas, enxáguas. Verbo delinquir, delinquo, delinques, delinquem. Se forem pronunciadas com o tônico, essas formas deixam de ser acentuadas. Exemplo, verbo enxaguar, eu enxago, verbo delinquir, delinques. Vamos falar agora a respeito do uso do hífen. Com prefixos, usa-se sempre o hífen diante da palavra iniciada por H. Exemplo, anti-higiênico, mini-hotel. Não usa-se hífen quando o prefixo termina com vogal diferente da vogal que se inicia o segundo elemento. Exemplo, autoescola, agroindústria. Não se usa hífen também quando um prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante. Exemplo, semideus, seminovo. Mas veja bem, essa regra possui uma exceção. Com o prefixo vice, usa sempre o hífen. Exemplo, vice-prefeito, vice-diretor. Também não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Nesse caso, duplicam-se as letras. Exemplo, antirrugas, antissocial. Quando o prefixo termina por vogal, usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma vogal. Exemplo, anti-inflamatório, micro-ônibus, micro-ondas. Veja aí o nosso desafio respondido. Quando o prefixo termina 3, 2, 1. Já quando o prefixo terminar por consoante, usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma consoante. Exemplo, subbase e interregional. Exceção, com o prefixo sub, usa-se o hífen também diante de palavras iniciadas por R. Exemplo, sub-região, sub-raça. Com os prefixos circun e pan, também usa-se o hífen diante de palavras iniciadas por M ou N e vogal. Um exemplo, circunnavegação, pan-americano. Quando o prefixo terminar por consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento começar por vogal. Observe a palavra interestadual e hiperativo. Com os prefixos ex, sem, além, aquém, recém, prós, pré, pro, usa-se o hífen sempre que tiverem pronúncia aberta. Exemplo, ex-marido, além-mar. Deve-se usar o hífen também com os sufixos de origem em tupi-guarani, por exemplo, o sufixo guaçu e mirim. Exemplo, Amoré-Guaçu, Ananjá-Mirim. Esses dois, você faz o uso do hífen. Ligam-se por hífen também duas ou mais palavras que formam um encadeamento vocabular. Por exemplo, Ponte Rio-Niterói, Eixo Rio-São Paulo. Algumas palavras também você não usa na sua composição o hífen. Um exemplo, girassol, madressilva. Não se usa mais o hífen em compostos que apresentam elementos de ligação. Por exemplo, pé de moleque ou dia a dia. Agora, vamos falar um pouco acerca do ensino de sintaxe, o uso de conceitos na prática. Ensinar sintaxe não é uma tarefa fácil. Ela é, por assim dizer, a parte mais lógica da língua portuguesa. Para entender a sintaxe, você precisa conhecer muito bem a morfologia da língua, para depois entender como as classes morfológicas, o substantivo, o advérbio, o adjetivo, transformam-se em funções sintáticas, como, por exemplo, um sujeito, um adjunto adverbial, um predicativo do sujeito.
Sem conhecer essa interface monossintática, o estudo da sintaxe pode ser visto por muitos como difícil e também bem entediante. A falta de conhecimento pode gerar uma certa falta de interesse e rejeição das aulas de língua portuguesa. Porém, você deve entender que essas nomenclaturas e estruturas são importantes para que você possa fazer uma boa interpretação textual e produzir textos, tanto verbais quanto escritos. Um texto, por exemplo, é coerente quando você consegue interpretá-lo de maneira adequada. Portanto, estudar a coerência de um texto é estudar as suas condições de interpretabilidade, condições como o conhecimento e o uso adequado dos recursos léxicos e gramaticais da língua. Para enxergar a prática da sintaxe na coerência textual, você deve tomar como base as meta-regras de coerência. Michel Charolles é um estudioso francês e professor da Universidade de Sorbonne, na França. E ao pesquisar sobre as coerências do texto, ele descobriu 4 princípios fundamentais e responsáveis pela coerência textual, que são as chamadas meta-regras de coerência. Vamos ver quais são elas? A primeira delas é a meta-regra da repetição. Um texto coerente deve ter elementos repetidos para não ferir a coesão textual. Em uma frase, recuperar termos de frases anteriores por meio de pronomes, elipses ou elementos lexicais ou substitutivos constitui um processo de repetição ou recorrência. A coesão textual é, portanto, a primeira condição para que um texto seja coerente. Veja um exemplo. Patrícia e Douglas esperavam nervosos o resultado do exame de gravidez. Hoje, enfim, ele ficou pronto. Ele é um pronome pessoal do caso reto, que tem a função aí da meta-regra de repetição. Vamos falar agora sobre a meta-regra de progressão. Um texto coerente deve apresentar renovação do suporte semântico, ou seja, um texto deve sempre apresentar informações novas à medida que ele vai sendo escrito, evitando ser um texto que se constitui como circular, ou seja, sem elementos que apresentem a progressão. Exemplo. O historiador não conseguia se expressar de forma alguma. Quanto mais tentava, mais confusa ficava a palestra. Uma hora, porém, cansado de não se fazer entender e de ver que a plateia não estava mais prestando atenção, deu por encerrado o encontro. O uso da conjunção coordenativa adversativa, porém, é que dá o sentido de progressão no texto. Vamos falar agora acerca da meta-regra da não contradição. Em um texto, para ele ser coerente, ele não pode se contradizer na medida que ele se constrói. Exemplo, alguns alunos de direito eram a favor da pena de morte para crimes hediondos no Brasil, embora soubesse que essa questão não é aprovada em nosso país. A conjunção embora, que é uma conjunção subordinativa concessiva, aponta na verdade, a ideia de contraste e quebra a expectativa da frase. Vamos falar agora sobre a meta-regra da relação. Em um texto coerente, seu conteúdo deve ser adequado a um estado de coisas no mundo real ou em mundos possíveis. Exemplo, Margot foi nomeada juíza e mesmo triste com a ausência de familiares, começou a trabalhar. A palavra mesmo que dá o sentido aí da meta-regra de relação. Você pode perceber que apenas com o conhecimento das meta-regras de coerência já é possível visualizar o uso prático e efetivo da sintaxe na construção e interpretação de um texto. Dessa forma, ao finalizar a construção textual, você deve observar se todas essas regras foram favorecidas. Vamos ver agora uma outra aplicação sintática. Os denominados articuladores. Os articuladores são palavras ou locuções que unem e ordenam e costuram as partes que compõem um texto. Dentro da gramática, é possível dizer que a maioria desses articuladores é representada por conjunções como nexo sintático, ou seja, nexo textual. Veja mais alguns exemplos de articuladores sintáticos. Para explicar, temos aí isto é, ou seja, aliás, ou antes, ou melhor. Para aprovar,
com efeito, sem dúvida, de certo, com certeza, efetivamente. Para concluir, em conclusão, finalmente, por todas essas razões, concluindo, em resumo, nesses casos, expressões como em primeiro lugar, por último, vale acrescentar, além do mais, entre outras, também funcionam como articuladores sintáticos. Deve ser ressaltado que os articuladores também estabelecem relações dentro do texto. Esses articuladores são conectores que encadeiam as diferentes partes do texto, expressando uma relação entre elementos linguísticos ou contextuais. Os mais conhecidos são porque, pois, uma vez que, já que, devido. Deve ser observado também que os estudos dos articuladores textuais são importantes para a melhor compreensão do processo de construção do sentido do texto e do discurso. O emprego inadequado dos articuladores ou a interpretação inadequada de seu uso constitui um problema tanto na produção quanto na recepção do texto, interferindo inclusive no seu processamento. Vamos aí falar um pouco acerca dos articuladores e orações. Os articuladores que introduzem as orações coordenadas são, por exemplo, para explicitar, isto é, ou antes, para provar, com efeito, sem dúvida, na verdade, para exemplificar, por exemplo, assim. Os articuladores que introduzem as orações subordinadas podem ser subdivididos entre aqueles que introduzem ou exprimem a ideia de tempo, como, por exemplo, quando, antes que, a ideia de causalidade, porque, visto que, a ideia de finalidade, para que, a fim de que, a ideia de concessão, embora, apesar de, a ideia de conformidade, como, conforme, consoante. Pessoal, por enquanto é isso. Agradeço a atenção de vocês e até mais.